Já em meio à discussão sobre respeitar ou não o teto de gastos, o governo federal envia hoje ao Congresso o projeto da Lei Orçamentária Anual com as previsões de arrecadação e despesas para 2021. E sobre esse tema a gente conversa agora com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado, Felipe Salto. Tudo bem, Felipe? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Tudo bem, Thiago? Bom dia aos ouvintes também. Aliás, na semana passada o senhor lançou um livro mostrando como o Brasil gasta muito mal os recursos e, claro, o bem-estar do brasileiro não é atendido plenamente na correspondência com o que se gasta. Eu pergunto, esse orçamento que chega hoje ao Congresso Nacional, quais são os reais riscos do governo furar o teto? Olha, o que a gente precisa ter claro é que o teto de gastos é uma regra constitucional adotada desde 2016. O risco de romper o teto ou de abandonar o teto precisa ser segregado, precisa ser separado. Porque uma coisa é você dizer o seguinte, olha, as despesas estão crescendo muito e vão superar esse limite constitucional, vão crescer acima da inflação. A outra é, vamos então, por essa razão, jogar pela janela essa regra, esse teto de gastos. A primeira tem previsão constitucional, acionam-se os chamados gatilhos, medidas de ajuste. A segunda seria uma grande aventura, né? Seria muito preocupante. Bom, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Rodrigo. Bom dia, Felipe. Hoje no Estadão, seu artigo A Ameaça do Populismo Fiscal deixa muito claro isso, né? Nós podemos estar enveredando aí por um caminho perigoso. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: todo mundo reclama e alguns acabam achando que a única solução é realmente aumentar a arrecadação, porque há um engessamento muito grande do gasto público. Mas a melhor solução do ponto de vista de país não seria, na sua opinião, reformas estruturais que limitassem justamente o crescimento desse gasto fixo? Pois é, Rodrigo, no artigo de hoje no Estadão eu aponto justamente esse problema, né? Você contratar gastos, mas vender a ideia de que poderia financiar esse gasto sem cortar outras despesas ou sem aumentar receitas para fazer com que isso caiba no orçamento, nas condições fiscais e econômicas do país. Esse risco existe sim, e ele vem de diversos lados, de diversas frentes, essa pressão por gastos públicos. É claro que nós estamos numa situação muito delicada e o após-crise provavelmente reserva uma fragilidade social, econômica, bastante significativa. Então, é preciso encontrar um caminho do meio que permita financiar e atender a essas demandas, muitas delas legítimas. O desenho do Renda Brasil, que deve ser o programa de transferência de renda, ele importa, e é preciso escutar as pessoas que há décadas estudam esse assunto, né? A exemplo do Naércio Menezes, da USP e INSPER, né? O Paes de Barros e outros especialistas. Agora, a sua pergunta, Joel Pinheiro da Fonseca. Felipe, bom dia. Eu tenho acompanhado projeções do IFE, né, as projeções do IFE que mostram que no ano que vem já é muito difícil, né, muito improvável do governo federal conseguir manter o teto de gastos aí. Mais recentemente, você vem defendido já o acionamento de gatilhos para liberar algum recurso ali para o governo poder gastar no ano que vem. Quanto que o governo poderia obter de recursos com os gatilhos do teto? E se não for esse caminho, quais os outros caminhos que existem para o governo federal conseguir levar adiante suas políticas, mantendo, de alguma forma, alguma credibilidade fiscal? Bom dia, Joel. Olha, pelo que a gente tem calculado na Instituição Fiscal Independente, o déficit primário, quer dizer, sem contar as despesas com juros da dívida, ele deve ficar esse ano em 877,8 bilhões. Representa quase 13% do PIB. É o maior déficit fiscal das contas públicas da história do país. Para o ano que vem, se as despesas extras que foram feitas corretamente nesse ano, autorizadas, né, saírem, se a gente não tiver um transbordamento para o ano que vem, aí o déficit volta ainda para um número elevado, mas para casa de 4% do PIB, 3,5% a 4% do PIB, no caso do governo central. Agora, diante disso, como fazer para financiar essas despesas novas? Abrir espaço fiscal nesse contexto de déficit elevado
é muito complicado, né? Não adianta a gente querer vender ilusão de que seria possível fazer isso facilmente. Você tem dois caminhos. Ou a gente aumenta as receitas, então vai ter que dizer claramente para a sociedade que vai ter aumento de impostos ou criação de impostos novos, lembrando que tem o princípio da anualidade, né, tributária, que tem que ser respeitado. A lei orçamentária, constitucionalmente, tem que ser enviada hoje, dia 31 de agosto, pelo Executivo, e esse eventual aumento de imposto já teria que estar previsto lá para o ano que vem. Ou o outro caminho, que é cortar outras despesas. Então, você poderia mexer no abono salarial, poderia reduzir subsídios creditícios, poderia fazer mudanças nas renúncias fiscais, não refresca o teto a renúncia fiscal, mas ajuda a financiar, ou poderia cortar outras despesas ainda de custeio da máquina, ou mesmo salários de servidores, né? Redução de jornada de servidores. Tudo isso é muito delicado e muito difícil de ser feito, principalmente no momento atual. Requer liderança e requer apontar um norte também a respeito da condução da política econômica, dos objetivos da política econômica. Bom, Felipe, e para a gente fechar, dentro desse seu estudo, Contas Públicas no Brasil, o livro foi lançado semana passada, a grande questão é, será que algum dia o brasileiro vai conseguir obter o retorno do que paga em impostos e o Estado será mais enxuto? Isso, claro, é um trabalho que leva muitos anos, mas é preciso também uma vontade política. Isso muitas vezes falta, não só do atual governo, ou a tentativa do atual governo, mas também de outros governos que chegam na hora H e não mudam absolutamente nada, não é? Tiago, de fato, o livro que nós lançamos, o Contas Públicas no Brasil, pela editora Saraiva, é organizado pelo Josué Pellegrini, que é também da Instituição Fiscal Independente, e por mim, e a gente reúne ali uma série de especialistas para discutir, não propriamente este período da Covid, mas as contas públicas de uma maneira geral. É um livro acessível, didático, então é possível que mesmo o leitor não economista, não especialista, possa usar para entrar em contato com esses assuntos que se tornam cada vez mais importantes, não só para os profissionais da área. No fundo, quando a gente está estudando contas públicas, o que se precisa entender é como financiar as ações do Estado, né? E como financiar as ações do Estado sem gerar inflação, sem gerar descrédito em relação aos investidores internacionais e ter uma dívida pública saudável. Esse é o norte, né? Esse é um pouco o que a gente quer contribuir e acho que o livro traz informações e análises interessantes nesse período. Perfeito. Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão, na verdade, ligado ao Senado, mas tem uma independência para trabalhar. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Eu que agradeço, Tiago, Joel e Rodrigo, e também aos ouvintes da Jovem Pan. Obrigado. Agora